Esse aqui é o trabalho de SO e a gente vai falar sobre gerência de memória, tá? Então, assim, multiprogramação implica em manter vários processos na memória principal para que esses processos sejam executados pelo processador, beleza? Porém, o desafio aqui é conseguir alocar esses processos na memória RAM de maneira eficiente, o que nem sempre acontece. Então, nesse trabalho você vai ver que a gente vai utilizar técnicas para gerência de memória. No caso, a nossa técnica principal vai ser o swap. E aí, Luiz, como é que tá, cara? E foi, cara, o que aconteceu? O computador está muito lento. Acho que o teu computador deve estar fazendo swap. Mas o que é swap? Cara, swap é porque tua memória está cheia. Aí acaba que o sistema operacional traz os processos da tua memória para o HD. E como o teu HD é mais lento, acaba ficando essa sensação de que o teu computador está lento. Meu computador tem swap? Então, na hora da instalação do sistema operacional, ele cria essa área de swap para ti. Ah, mas eu não instalei porque eu não sabia o que era. Ah, cara, deve ser por isso. Porque o swap ele ajuda a memória dos processos. O que é que acontece? Como eu te falei antes, quando tu tem muito processo na memória, esses processos que não cabem na memória, eles são jogados no HD, que a gente chama de swap. Como tu não criou, é por isso que o teu computador está ficando muito lento. E quanto eu deveria ter criado de swap? Então, dependendo da quantidade de memória que tu tem, aí tu faz uma continha que é a memória que tu tem mais 2. Se tu tem 3 GB de memória, você criaria 3 mais 2, que seria 5 GB de memória. Ou seja, você está reservando o espaço do seu HD, que seria 5 GB, para que você possa fazer só essas operações de swap. A memória copia os seus processos para o HD, que seria esses 5 GB que estão separados para a memória. Ah, é assim que ele funciona? É, basicamente assim. Eu vou te mostrar como é que é, eu vou te mostrar uma figura como é que funciona. Bom, nessa figura você pode perceber que existe a presença da memória física e da swap, certo? A memória física desse computador é de 5 GB de memória e a de swap é de 2 GB. Abaixo você também pode ver que existe um gráfico de uso histórico da memória swap. Por haver espaço disponível na memória RAM física, a swap ela não está sendo utilizada. No seu caso, ao instalar o sistema operacional, por você não identificar ou especificar uma quantidade de espaço no HD para o swap, o sistema operacional na nota da instalação ele acaba reservando o mínimo possível no seu HD para que haja sempre swap. E como eu havia falado, quando a memória ela está cheia, ela acaba trazendo os processos por HD. E como o HD trabalha de forma mecânica, mostra essa lentidão no seu computador. Entendeu como é que funciona agora? Ah, agora eu entendi. Agora eu vou te mostrar mais detalhadamente como é que funciona o processo de swap. Então, beleza. Bom, pessoal, então vamos explicar a técnica de swap. Bom, como a gente pode ver, a gente tem um processo querendo ser alocado na memória RAM, porém, a memória RAM está ocupada por esses processos. Então, o que é que o SO vai fazer? O SO vai copiar esse processo A para o espaço reservado de swap no HD. E por sua vez o processo E entra na memória RAM. Quando o processo E é executado e finalizado, ele sai da memória RAM novamente. E o processo A que por sua vez estava no swap do HD, volta para a memória RAM para continuar seu fluxo de execução. A memória ela tem um tamanho fixo e cada processo tem um tamanho diferente. Quando esses processos ocupam totalmente a memória, o sistema operacional copia um desses processos para o HD e após copiar esses processos é liberado a memória, que pode ser alocado a outro processo. Quando esse outro processo é liberado, o processo que estava no HD é novamente copiado para a memória e assim acontece o swap. Ah, agora eu entendi para que serve a swap. Então eu vou formatar meu computador e agora adicionar a swap. Muito bem. Agora, aproveitando que o Luiz ainda está instalando o sistema operacional novamente e acrescentando a área de swap, vamos recordar? Vamos para a revisão?
E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na aula de hoje foi mostrado que a multiprogramação implica em alocar vários processos na memória e que quando essa memória fica cheia, o sistema operacional faz necessário copiar alguns processos da memória para o HD, evitando que o computador pare. Essa técnica de copiar os processos da memória para o HD e depois copiar de volta os processos para a memória é chamada de swapping. Eu vou explicar como encontrar a memória swap no Windows. O Windows ele usa o arquivo pagefiles.sys no compartimento C2.barra para a memória swap. E ele guarda a mesma quantidade de memória RAM para a memória swap. No C se encontra o arquivo pagefiles.sys. No caso desse computador, ele tem 10 GB de RAM e ele tem 10 GB de memória swap.